Deus seja louvado! Estamos aqui mais um dia, né, para fecharmos a semana, né, meu bem? Graças a Jesus, passamos aí uma semana de vitória, uma bênção. Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido muito bom com a gente, cara. Nossa, é incrível, é sensacional estarmos aqui essa semana incrível para falarmos sobre esses princípios que nós estamos aprendendo dentro do livro de Juízes. O total de princípios são 12. Hoje nós estamos no sétimo princípio. E o assunto de hoje, Deus nos dá força para enfrentar nossos medos. Eita! Você tem medo de alguma coisa? Ai, tem muitos medos dentro de mim. A gente tem medo do amanhã, a gente tem medo de coisas que provavelmente nunca vão acontecer, Sim. mas que estão aqui dentro da cabeça da gente o tempo todo martelando, né? Sim. Ou seja, o medo é algo comum, Sim, é normal. O problema é que quando a gente deixa o medo tomar conta do lugar de Deus, Deus. aí acabou. Então nós vamos falar sobre isso, né? Porque o medo ele faz parte do ser humano, faz parte do corpo humano, do nosso viver racional. Só que o problema é a gente não pode ser dominado por esse medo. Nós não podemos deixar que esse medo tome o lugar do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, já abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 7, versículo 9 até o versículo 25. Nós vamos continuar falando de quem nós começamos ontem. Gideão, né? Capítulo 9, a partir do versículo. Capítulo 7, a partir do versículo 9. Nós estaremos falando então sobre um período em que Gideão, né? Ele é escolhido, e aí vai passar por algumas situações, alguns problemas, e aí vai estar na hora, né, de mostrar aí, né, a sua capacidade de confiança plena no Senhor Deus Todo-Poderoso. Quer falar alguma coisa, amor? Não, bora lá. Então, bora. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te rendemos graça, Pai, te louvamos por mais esse momento, por mais esse dia diante do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, guardando nossa vida na tua presença. Como é bom te servir, como é bom te adorar. Eu te louvo, meu Pai, por essa semana, a qual o Senhor, meu Pai, falou em nossos corações, tocou em nossos corações. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, cada pessoa que assistiu esses vídeos, que acompanhou todo, e até esse momento, meu Pai, dessa série, desse estudo do livro de Juízes, que o Senhor possa estar guardando e protegendo nossos corações diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, esteja conosco aqui, abra nossa mente, renova nossa energia, nossa força na tua presença e faça-nos, meu Pai, estar dentro do coração do Senhor, meu Pai, obedientes à tua voz, à tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Graças a Deus. Deus. Ó, e para não esquecer, já vamos falar logo, né? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Para nós é muito importante, é muito gratificante ter você aqui com a gente, né? E igual eu falei no vídeo passado, se nós alcançarmos uma pessoa, mais uma pessoa diante do Senhor, nós já ficaremos muito felizes, né? Porque o Senhor está fazendo aquilo que é a boa, perfeita vontade dele para nossa vida. Ó, então, o caso é o seguinte. O tema de hoje é: Deus nos dá força para enfrentar nossos medos. Deus nos dá força para enfrentar nossos medos. Nesse dia, então, vamos mergulhar um pouco mais na história de Gideão, né? Um juiz antigo do Antigo Testamento que enfrentou inúmeras adversidades e medos. Ele enfrentou durante a sua trajetória, durante seu ministério na frente de Israel. A principal lição deste dia é entender como Deus pode nos capacitar e dar força para que a gente possa enfrentar o nosso medo. Porque o medo vai estar ali, né? Ele vai estar ali o tempo todo batendo, só que nós precisamos vencer esse medo, Sim. né? Dentro até mesmo da psicologia, alguns pacientes, assim, algumas pessoas que eu acabo, né, acompanhando ali, teve uma situação que a pessoa falou que ela tinha muito medo de fazer uma determinada coisa. Né? Eu fui buscar uma pergunta, né, com alguns amigos meus psicólogos, e aí falou assim: Giovanni, só tem um jeito de vencer o medo: E como é? enfrentando o medo. Ih, Porque se eu não enfrento aquele medo, ele me vence. É uma guerra constante.
porque na verdade o medo, é o que eu penso, né? Que 80% do medo, ele tá só na nossa cabeça. Ele é 100% na nossa cabeça. Ele é totalmente psicológico. Mas eu falo assim, porque, por exemplo, você tem medo de determinada situação. Então, eu imagino que inúmeras das coisas que você imagina que vai ser resultado daquela ação não vão acontecer de verdade. É verdade. Ou seja, você cria um futuro Que não vai acontecer. que não vai acontecer, né? Essa insegurança, né, que acontece. E aí, até mesmo dentro da psicologia, isso aqui é uma informação muito importante dentro da ciência. Existem certas situações que a pessoa sente tanto medo que ela precisa entrar com um determinado medicamento para que ela possa vencer esse medo. E isso tá tudo bem, tá? Não é a pessoa não tem fé, a pessoa. Não, é porque o seu organismo não está conseguindo vencer aquele medo. Uhum. E aí é necessário tomar um medicamento que vai dar uma força, que vai ajudar ela a vencer esse medo. Você procura aí o que ajuda a vencer o medo? Eu acho que tem que pensar que é um. É um antissolítico, né? Exatamente. E ela gera um. Como se fosse a Como se fosse a endorfina, dopamina. Sim. Depois você pesquisa para nós, só para a gente trazer essa resposta certinho para nós. Então é muito, muito importante nós compreendermos que o medo, ela nos ajuda a vencer nosso. Nós precisamos ter força para vencer os nossos medos e é Deus que nos dá essa força para vencer os nossos medos, tá? É Deus que nos dá. Muitas situações é psicológica, precisa ser tratada até mesmo com medicamentos, nós sabemos disso, nós precisamos estar olhando. Show? Não, ainda não. Tá bom, se encaixar, você me dá um toque. E lá em Juízes 7, de 9 a 25, é muito importante quando ele fala isso, porque essa história, né, ele mostra realmente que ele precisa confiar plenamente no caráter do Senhor, né? E aí o desenrolar dessa história nós veremos como que ele foi corajoso, um líder corajoso, né, que confiou na força de Deus para vencer suas batalhas. Sobre a questão lá dos medicamentos, né? Aqui fala que são os betas bloqueadores, que são drogas que ajudam a combater o efeito do medo. Elas ajudam ali a liberar serotonina, que ajuda... Serotonina, é isso. Serotonina, né, que vai te ajudar a vencer esses medos. Mas, pessoal, mais uma vez, tá? Isso é somente para casos que são diagnosticados por médicos especialistas, tá, Giovanni? Então eu posso tomar qualquer... Não, de jeito maneira, tá? Não tô te indicando nenhum medicamento. Né? Nós estamos aqui simplesmente falando que existem certos medos que realmente precisa ter um tratamento médico, né, para que possa estar resolvendo isso. Tá claro isso, né? Isso, e são casos extremos, né? São casos extremos. Não é o caso de 98% da população. Verdade, tá? Então fique atento então aos insights valiosos que vão ser passados aqui hoje, né? Algumas citações inspiradoras, orientações práticas iguais a essa do medicamento, né? Para que você possa enfrentar os seus próprios medos com fé e confiança em Deus. Vamos juntos então descobrir o que podemos, né, superar e vencer as nossas inseguranças, medos diante do Senhor. Passagem bíblica então, Josué capítulo 9, a partir do versículo capítulo 7. É capítulo 7. Capítulo 7, a partir do versículo 9. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até a vanguarda do arraial. Qual que foi a resposta então de Gideão para o Senhor quando ele desce lá com o moço? Estou com medo mesmo. Deixa eu lá ver o que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor fala assim, ó, se ainda tiver medo, versículo 10, Sim. de atacar, desce tu com o teu moço por arraial. Aí no versículo 11 ele diz, não, tá bom, vou descer. Então eu vou levar ele comigo. Eu tô com medo mesmo. Tô com medo mesmo, né? Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos de multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Então eu quero te fazer lembrar
que o Senhor deu uma ordem para Gideão, né? Você vai guerrear essa batalha com apenas 300 homens. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem, olha só para você ver, estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou em cima, de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. O que é isso, gente? Sabe as suas batalhas? Deus faz homens sonhar sobre você para que você vença. É isso. Aleluia. Deus fez o povo dos midianitas sonhar para que eles tivessem medo de Gideão. Como assim? A gente nunca entende o trabalhar de Deus, né? A gente nunca É incrível. entende como que ele faz. Uau, versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, né? E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e com os 100 homens que com ele iam à imediação do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e se seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Eles começaram a guerrear entre si. E isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Zitá, até ao limite de Abel-Meloá, acima da Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos medianitas e impede-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-Bará, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Pergunta: o que os 300 homens fez? Só botou o terror, mais nada. Só botou medo nos homens. Só fez barulho, na verdade, né? Só fizeram barulho. Um sonho, mas tem uma sequência aqui. É isso que nós precisamos entender. Deus, quando Ele está com você guerreando as suas batalhas, olha como que Deus trabalha. Deus dá uma ordem a Gideão, que dá um sonho para o inimigo. Esse sonho se espalha no meio do povo. Esse sonho deste homem se espalha no meio do povo.
E aí depois que esse sonho se espalhou no meio do povo, aí Gideão obedeceu. E os 300 obedeceram também. Que armadilha é essa de guerra? Que é isso? Vão parar ao redor deles e vão tocar trombeta e quebrar cântaro. Que é isso? É totalmente irracional, né? É totalmente Mas fora da fé. nossa razão. Mas é Deus guerreando as nossas batalhas. E assim eles começaram a guerrear entre si porque eles estavam com medo. O que fez o medo para os midianitas? O medo destruiu midianitas. O medo destruiu o povo dos midianitas. O medo. Olha para você ver essa situação do medo. Enquanto Gideão confiou plenamente no caráter de Deus. E Gideão também estava com medo. Mas Teve ele medo. teve a opção de ou seguir o seu medo, ou seguir. Ou confiar. Ou confiar. Ou confiar. E ele tomou a decisão de confiar plenamente no caráter de Deus. Então a importância então que nós temos dessa força em Deus, né? A passagem que exploramos agora nesse momento, né, em Juízes 7:9-25, ele destaca claramente como Deus é a fonte de força para enfrentar nossos medos. Deus é a fonte. Gideão, inicialmente cheio de dúvidas e medos, foi capacitado por Deus para liderar uma pequena tropa contra um exército muito maior. Isso nos ensina que, quando conhecemos nossa dependência de Deus e confiamos plenamente no caráter de Deus, ele nos capacita a superar desafios que, de outra forma, pareciam completamente impossíveis, insuperáveis pela nossa capacidade. Se olhar pela nossa força, a gente não consegue. Quantas vezes nós já passamos por isso como casal, meu bem? Nossa, meu Deus. Milhares de vezes. E o Senhor vem com a sua provisão, o seu cuidado, o seu jeito único de ser, Deus Todo-Poderoso, e nos protege e nos dá a condição para vencermos, né? E aí vem alguns pontos que nós precisamos trazer, né? Tem várias referências importantes, mas quero destacar Isaías 41:10, que fala o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vou ler de novo para você. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. Ele te fortalece, ele te ajuda, ele te sustenta com a sua destra fiel. Não temas, porque o Senhor é contigo. Essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. Hoje em dia nós enfrentamos muito tipo de medo, sejam eles relacionados a desafios pessoais, profissionais, sociais, familiares, né? Mas a mensagem de confiar em Deus para encontrar força continua sendo relevante e extremamente importante para a nossa vida. Podemos aplicar esse princípio em nossas vidas diárias, buscando a orientação e a força de Deus quando nós enfrentamos situações difíceis e temorosas. Isso envolve oração, reflexão nas escrituras e a busca totalmente em confiar no caráter de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. E é tão fácil, né, a gente falar assim, é só confiar em Deus, é só confiar em Deus. Mas o nosso eu, a nossa vontade de pegar e de fazer e de dar uma ajudinha para Deus, ela às vezes fala muito mais alto. Então, nessa hora que nós temos que nos policiar. Porque senão, por mais que você tenha fé, se você não executar essa fé, se você não colocar essa fé em ação, você acaba deixando o seu medo te comandar. Abraão fez isso, né? Só que ele não agiu por medo, ele quis ajudar Deus. Quando ele vai lá e se ajunta com a escrava, né, com a serva, para que Deus, já estou ficando velho já, ué. Só que nós precisamos confiar plenamente no caráter. Não é fácil, eu sei, tá? Não é fácil, mas é o caminho certo. É uma trajetória a ser percorrida.
é confiar plenamente no caráter de Deus. E como que eu faço, Giovanni, então, para vencer meus medos? Primeira coisa que eu tenho para falar para você: ore a Deus. Tem uma vida de oração. E uma vida de oração mesmo, Senhor, eu tô com medo. É isso mesmo, me ajuda aqui, me ajuda a entender. O Senhor vai me ajudar com esse negócio? É sim. É falar a verdade. É aberto. Deus, eu tô com medo. Quando você já expõe isso aqui, já é um reflexo de humildade. Nós falamos sobre isso ontem. Sim. Eu vou expor meus sentimentos ao Senhor. Deus, eu estou com medo, me ajuda. Né? Leia a palavra, por exemplo, você vai encontrar, por exemplo, o texto de Isaías 41:10, que vai fortalecer sua fé. Não temas, porque o Senhor é contigo. Participe de ministério. Tem ações conscientes, né? Eu vou vencer esse medo. Lembre-se das promessas do Senhor. Lembre-se das promessas. E confie plenamente no caráter do Senhor. Você viu que eu estou falando muitas vezes isso, né? Confie plenamente no caráter do Senhor. Sabe por quê? Porque ele não falha, cara. Deus não falha, amor. Deus não falha, Deus é Deus. Deus não falha. Lembre-se sempre de confiar em Deus. Não significa que não enfrentaremos dificuldade. Falo muitas vezes também. Mas sim que Ele estará conosco, nos fortalecendo para superar todos os desafios da nossa vida. Todos. Todos os desafios da nossa vida. Eu coloquei aqui também algumas coisas sobre a ciência. Nós iniciamos lá e eu trouxe algumas coisas só para você poder também dar uma complementada aqui na nossa conversa. A ciência tem estudado os efeitos do medo nas pessoas e como ele afeta a saúde mental, emocional e física. Vou abordar então como esses efeitos podem se relacionar com a vida cristã. Por exemplo, efeitos do medo na pessoa, do ponto de vista científico. Ativação do sistema de estresse. Então, na hora que ela está com medo, o sistema de estresse dela é ativado. Problemas de saúde mental e impacto no sono dela. Os impactos da vida cristã: falta de paz interior. Então, a falta de fé, esse medo, impacta diretamente no seu interior. Então, ela não tem paz. Dificuldade em confiar em Deus. Porque o medo, ele é o oposto da fé. Se eu tô com medo, eu tô sem fé. E às vezes você tem até a fé, só que você não sabe nem como exercer, porque o medo te paralisa tanto que você não sabe qual o caminho seguir. O medo é o oposto da fé. Ou você confia ou você tem medo. É completamente o oposto. Então, dificuldade de confiar em Deus. Uma relação com a oração. Então, o medo pode afetar a sua capacidade de orar. Sim. Se você não tem fé, você vai orar como, né? Para quem? Para quem, né? Impacto nas suas relações pessoais, interpessoais, ali na igreja. Não tem comprometimento com a missão da igreja, né? Missão cristã, né? E também perdem oportunidades de crescimento. O medo impacta diretamente na sua vida cristã. Então entenda, o medo não é ausência de coragem, mas é a falta de confiança em Deus. Quando você passa pelo profundo, as águas profundas de Deus também estão com você. Quando enfrentamos nossos medos com fé, descobrimos que não estamos sozinhos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A fé não é a ausência de medo, mas a confiança de que Deus está presente. Não importa qual assustadora seja a situação que estejamos enfrentando. Não se preocupe com o seu futuro, o que o futuro reserva. Confie em Deus e siga adiante com coragem. Quando você está com medo, lembre-se de que quem é o seu Deus e que Ele está com você onde quer que você vá. Não é a fé que se torna as coisas fáceis, mas a fé que torna as coisas possíveis. Não é a fé que torna as coisas fáceis, mas a fé que torna as coisas possíveis. Quando confiamos em Deus para enfrentar nossos medos, encontramos coragem que nunca imaginamos possuir. Aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças,
Voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Nossos medos podem nos paralisar ou nos impulsionar. Hoje, escolha a fé como um medo. Repetindo. Escolha a fé sobre o medo e permita que a força de Deus conduza a sua vida. Seja ousado em enfrentar seus medos e veja como ele vai te capacitar para vencer eles. Confie plenamente no caráter de Deus, pois ele é a sua força. Deus, depois de você enfrentar os seus desafios, o desafio você vai identificar e vai vencer os seus medos, porque você tem confiado plenamente no Senhor. Quando você confia plenamente no caráter do Senhor, ele não te abandona. Ele guarda você, ele protege você. Então, o último recado que eu quero deixar para você aqui, nesse encontro de hoje, quando confiamos em Deus para enfrentar nossos medos, encontramos coragem que nunca imaginamos possuir. Porque essa coragem não vem de nós, vem de Deus. Então, não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar em corações, em vidas e vai transformar pessoas, né, que têm medo, né, a terem mais fé diante do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Esteja com você sempre, te guiando, te protegendo e fazendo de você uma pessoa corajosa, cheia de fé e pronta para vencer seus desafios em nome de Jesus. Ó, um beijo no seu coração e até a próxima.